Concurso de professor, mais um teste aqui para saber se você está estudando ou não. Vamos ver quantas questões você acerta, professor. Vamos lá! Ao analisar a proposta teórica de Vygotsky, o autor Ivik, 2010, indica que as modalidades de assistência adulta na zona proximal de desenvolvimento da criança são múltiplas, sendo que o primeiro lugar se refere, letra A, às questões que se façam apelo à reflexão afetiva, a colaboração nas atividades partilhadas, as cópias de modelos pré-definidos, as demonstrações de métodos a serem observados, ao controle de conhecimento por parte da própria criança. E aí, professor, sabe ou não sabe? Tempo! Alternativa correta, letra B. Próxima questão. Na análise proposta por Latelle sobre o aspecto valorativo e juízo moral da teoria de Piaget, é correto afirmar: envolve um processo de construção de juízo moral que passa por várias etapas sucessivas e hierarquizadas, no sentido que a última é superior à anterior. A teoria sobre o juízo moral toma partido por uma determinada ética, se limita a descrever como a criança se modelam aquelas presentes em sua cultura. A formação moral do sujeito é um processo de interiorização de formas previamente estabelecidas que permitem diferentes formas de relação com o meio. A aprendizagem moral é um processo pelo qual o sujeito pouco a pouco repete em seus pensamentos e atos a cultura em que está inserido. As normas morais são aprendidas pelas crianças e se busca verificar quais os mecanismos envolvidos nesta aprendizagem. E aí, professor, sabe ou não sabe? O meu tava acabando a bateria. Eita, tempo! Alternativa correta, letra A, envolve um processo de construção do juízo moral que passa por várias etapas sucessivas e hierarquizadas, no sentido em que a última é superior à anterior. Próxima questão, professor. Vai falando aí nos comentários se você está acertando ou não. Bora para a próxima questão. Na teoria do desenvolvimento de Jean Piaget, o conhecimento é a equilibração, reequilibração entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo, um caminho contínuo e assistemático e que se dá por meio de vários estágios, uma passagem advinda da imersão do indivíduo no meio social, produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e históricas. E aí, professor? Tá por dentro ou não? Tempo! Alternativa correta, letra A. Na teoria do desenvolvimento de Jean Piaget, o conhecimento é a equilibração, reequilibração entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os objetos do mundo. Próxima questão. Piaget, Vygotsky e Wallon e suas teorias formam o tripé das teorias que ajudam professores e pesquisadores a compreender a inteligência, o aprendizado e o desenvolvimento. Quais as principais semelhanças entre Piaget, Vygotsky e Wallon? Não acreditavam que o conhecimento fosse construído gradualmente, levavam em conta apenas o funcionamento psicológico.
acreditavam que os processos filogenéticos e ontogenéticos tinham implicações diretas no desenvolvimento. Acreditavam que apenas os processos filogenéticos tinham implicações diretas no desenvolvimento. Os três eram socio-interacionistas, tinham formação acadêmica em outras áreas que não a educação, deram contribuições valiosas à educação através das teorias psicogenéticas e acreditavam no conhecimento construído gradualmente, não levaram em conta a base biológica do funcionamento psicológico. Eita, e aí, professor? Ponto não, tempo. Tempo. Alternativa correta, letra C. Os três eram socio-interacionistas, tinham formação acadêmica em outras áreas que não a educação, deram contribuições valiosas à educação através das teorias psicogenéticas e acreditavam no conhecimento construído gradualmente. Fala aí quantas questões você já acertou e se inscreve nesse canal que aqui tem tudo para você, Juvenal. Próxima questão. Aos poucos, os rabiscos das crianças passam de formas emaranhadas e arredondadas para agrupamentos de rabiscos, bolinhas e traços soltos dos agrupamentos. Qual é a conduta correta do educador infantil diante de um desenho sem formas reconhecíveis, feito por uma criança de 3 anos que o nomeia como um carro? Letra A. Perguntar-lhe o que representam aquelas manchas. Dizer-lhe para relacionar os rabiscos a coisas que estão à sua volta. Incentivar-lhe a contar algo de suas vivências por meio de seu desenho. Propor-lhe que faça outro desenho para firmar mais compromisso com o real. Eita, professor, sabe ou não sabe? Tempo. Alternativa correta, letra C. Incentivar-lhe a contar algo de suas vivências por meio de seu desenho. Próxima questão. É correto afirmar que uma característica da construção do conhecimento na concepção construtivista é: letra A. A diminuição progressiva da supremacia dos fatores afetivos e relacionais em relação aos prejuízos dos elementos cognitivos. A importância atribuída aos processos de desregulação tanto no âmbito cognitivo como no âmbito efetivo e no social. O controle dos processos que permitem continuar aprendendo e desacredita nas representações mentais e no padrão de motivação. A concepção de aprendizagem como um processo inseparável do ensino, vista na dimensão construtiva do conhecimento. Tempo, professor, tempo para você pensar. Alternativa correta, letra D. A concepção de aprendizagem como um processo inseparável do ensino, vista na dimensão construtiva do conhecimento. Próxima questão. Segundo Vygotsky, o desenvolvimento dos alunos ocorre em seus vários aspectos, como o afetivo e o cognitivo, por exemplo, sobretudo em razão das interações sociais das crianças com alguém, adultos ou crianças, mais experiente da cultura, da exposição a aulas bem estruturadas nas quais as ideias centrais são bem ilustradas, da ação da escola porque as famílias são muito desiguais em termos de escolaridade formal, da família que assiste e dá apoio à criança para se desenvolver integralmente, do enfrentamento dos desajustes emocionais encontrados em cada estádio de desenvolvimento. E aí, professor, fácil ou não é? Tempo.
Alternativa correta, letra A de abestado. Das interações sociais das crianças com alguém, adultos ou crianças, mais experiente da cultura. Próxima questão. O conceito de zona de desenvolvimento proximal é de autoria de Alan Piaget, Vygotsky, Leontiev. E aí, professor? Fácil ou não? Tempo. Alternativa correta, letra C, Vygotsky. Próxima questão. O Alan é um teórico de referência para os estudos desenvolvidos em relação ao desenvolvimento humano e à educação, acerca do estágio categorial, 6, 11 anos de idade. Marque a opção que não apresenta uma característica correta do estágio em destaque. Letra A. Lei de alternância funcional, movimento voltado para o mundo externo. Lei de predominância funcional, maior evidência do fator cognitivo. Momento em que a criança constrói uma imagem externa, um esquema corporal de si, a criança começar a perceber que existe uma diferenciação entre si própria e o mundo externo. Tempo. E a opção que não apresenta uma característica correta do estágio em destaque é a letra C. Próxima questão. Sobre o desenvolvimento na abordagem histórico-cultural, é correto afirmar que o desenvolvimento humano se deve a fatores biológicos, a condições de existência eminentemente sociais e a características individuais de cada um em uma relação de interdependência entre cada fator. Distingue os conceitos de emoção e de afetividade. O primeiro refere-se às várias reações sob intervenção do sistema nervoso e o segundo é um conceito mais amplo, que engloba vários outros processos como o pensar, o falar, o mover-se, o desejar e a própria emoção. A passagem de um desenvolvimento menos complexo, elementar, para um superior não se dá em uma conexão mecânica, em um processo de aprendizagem em que os estímulos externos incidem de forma direta sobre o sujeito, transformando-o. A evolução do conhecimento é um processo contínuo, construído a partir da interação ativa do sujeito com o meio físico e social. As diferenças da inteligência de uma criança para a de um adulto são diferenças qualitativas que aparecem em cada período. Trata-se de uma função adaptativa da inteligência nos diferentes períodos do desenvolvimento. Tempo para você. Alternativa correta, letra C. A passagem de um desenvolvimento menos complexo, elementar, para um superior não se dá em uma conexão mecânica, em um processo de aprendizagem, em que os estímulos externos incidem de forma direta sobre o sujeito, transformando-o. Próxima questão. Vamos lá. Se inscreve nesse canal para você gabaritar tudo. Vamos. De acordo com Bezerra, 2002, a teoria socio-interacionista vygotskiana de aprendizagem tem como pressupostos o papel do outro na construção do conhecimento, pois para que o indivíduo se aproprie do patrimônio material e simbólico que a humanidade construiu ao longo da história, é preciso a mediação de indivíduos mais experientes. O papel da imitação no aprendizado. A imitação não puramente de cópia e repetição, mas como instrumento de compreensão, proporciona a oportunidade de reconstrução interna do que o indivíduo observa externamente, ampliando sua capacidade cognitiva. O papel das práticas sociais que envolvem a escrita, seus usos, funções e efeitos sobre o indivíduo
e a sociedade como um todo. Os usos linguísticos são situados no espaço e no tempo e se sedimentam na condição de estruturas chamadas gêneros. Está correto que se afirma apenas em 1, 2, 1 e 2, 1 e 3 ou 2 e 3. Tempo, professor! Vamos lá, tempo! Alternativa correta, letra C. 1 e 2 estão corretas. E aí, tá gostando, professor? Tá curtindo esse modelo de vídeo? Tá acertando tudo? Fala aí nos comentários se você está acertando tudo. Fala aí nos comentários se você tá curtindo. Fala aí nos comentários se você já se inscreveu. Valeu, tchau!